Diante do advogado, minha irmã empurrou uma caixa de veludo em minha direção, com a voz fria como gelo. Esta é a sua parte, disse papai. Um soldado só precisa de disciplina, não de dinheiro. Lá dentro, havia apenas sua antiga placa de identificação. Todo o meu sacrifício, que valia apenas um pedaço de metal. Mas ela não sabia que aquele pedaço de metal continha um segredo que destruiria seu mundo. Meu nome é Capitão Willis Sterne. Tenho 28 anos. O ar na sala de conferências privativa do Four Seasons Scottsdale era estéril e refrigerado, impregnado pelo aroma enjoativo do perfume de Sarafina, algo caro e forte, criado para anunciar a chegada de sua dona. Ele grudava nas cortinas pesadas e na mesa de mogno polido, em forte contraste com o ar limpo e seco do deserto que eu havia deixado lá fora. Sob o silêncio perfumado, o zumbido baixo e incessante do ar-condicionado parecia menos um som e mais um julgamento. Meu uniforme de gala da Força Aérea, de lã azul escura prensada no fio da navalha, fora motivo de imenso orgulho em todas as outras salas em que entrei. Aqui, parecia uma fantasia. Sentei-me com as costas eretas como uma vara, um hábito incutido em mim na academia, sentindo minha alteridade em um mar de ternos Armani e Brioni discretos. Minha irmã Sarafina presidiu a leitura do testamento do nosso pai, não como uma filha em luto, mas como uma CEO conduzindo uma aquisição hostil. Aos 35 anos, ela era uma titã de Wall Street, sua ambição afiada em uma arma que ela empunhava com crueldade natural. Seu olhar percorreu a sala, avaliando, calculando, antes de finalmente pousar em mim. Não foi um olhar de reconhecimento familiar, foi o olhar que se lança a um móvel que contrasta com a decoração. Seu olhar então percorreu meu uniforme, demorando-se por um instante nas insígnias prateadas de capitão em meus ombros. Um murmúrio baixo, alto o suficiente para eu ouvir, escapou de seus lábios perfeitamente pintados. Você realmente usou isso? Parece um figurante de Top Gun. O advogado ao lado dela, um homem cujo terno provavelmente custou mais do que meu primeiro carro, lançou um sorriso forçado e conspiratório. Não era uma piada, era uma dispensa, uma facada torcendo a parte mais frágil do meu orgulho. Não me mexi. Mantive os olhos fixos no copo d'água à minha frente, observando a condensação traçar um lento caminho pela lateral. O advogado, Sr. Davis, começou a ler num tom monótono, sua voz serpenteando pela complexa tapeçaria do jargão jurídico. Ele falou de fundos fiduciários, de ações, de propriedades em Nova York e Connecticut. Tudo fluía em uma única direção: a maior parte do patrimônio dos Sterne, seus bens, propriedades e fundos fiduciários, seriam administrados e legados à única executiva, Sarafina Thorne. Ele estava prestes a ler meu nome completo, Williamina Sterne, quando uma única mão bem cuidada se ergueu da cabeceira da mesa. Sarafina o interrompeu sem dizer uma palavra. Ela se levantou, uma predadora em um terno sob medida, seus movimentos econômicos e imbuídos de poder absoluto. Ela pegou uma pequena caixa de veludo preto da mesa à sua frente. Por um momento, meu coração palpitou com uma esperança tola e infantil. Talvez houvesse algo pessoal, algo significativo. Ela caminhou por toda a mesa até parar diante de mim. Não me entregou a peça, me empurrou-a sobre o mogno polido, o veludo macio sussurrando contra a madeira até que parou a centímetros das minhas mãos. Sua voz era tão fria e seca quanto o ar do deserto do Arizona lá fora. Esta é a sua parte. Levantei os olhos da caixa para encontrar seu olhar. Seus olhos eram pedaços de gelo, desprovidos de qualquer coisa além de triunfo. Papai dizia: um soldado só precisa de disciplina, não de dinheiro. A frase não era uma citação, era uma interpretação instrumentalizada, uma execução pública do meu valor, proferida diante de uma plateia paga. O advogado olhou para seus papéis, subitamente fascinado por uma partícula de poeira inexistente. O silêncio que se seguiu não foi vazio, foi um peso estrondoso e esmagador que pressionou meus ombros, tentando forçá-los a ceder. Afundou no meu peito, tentando roubar o ar dos meus pulmões. Era o som da humilhação absoluta. Percebi com uma curiosidade distante que minha mão tremia levemente ao pegar a caixa. O veludo estava frio ao toque. Levantei a tampa.
Lá dentro, aninhado sobre um forro escuro e desgastado, havia um único objeto, uma placa de identificação militar, com as bordas prateadas opacas pelo tempo e pelo uso. Ao lado, havia uma pequena fotografia desbotada do nosso pai na juventude, orgulhosamente ao lado de seu F-4 Phantom no Vietnã. Abaixo dela, havia um pequeno pedaço de papel dobrado com sua conhecida caligrafia cursiva. Minha respiração ficou presa na garganta, às noites sem dormir no ar empoeirado de Bagram, a tensão angustiante de pilotar um C-17 em um espaço aéreo disputado, minhas mãos firmes no manche enquanto meu coração martelava contra minhas costelas, os rostos dos soldados que levei para casa cobertos pela bandeira, os anos de disciplina, o sacrifício, o compromisso inabalável com uma causa maior do que eu, tudo isso valorizado pelo preço de uma lembrança. Não chorei. Não gritei nem protestei. O treinamento é profundo demais. Simplesmente levantei a cabeça e olhei diretamente nos olhos vitoriosos de Sarafina. O choque não era por causa do dinheiro, eu nunca esperava por isso. Foi a confirmação final e brutal de uma verdade que passei a vida inteira tentando negar, que no mundo deles, o mundo do poder, das finanças e do prestígio herdado, eu era e sempre seria uma estranha, uma figurante. Meus dedos se fecharam em volta da etiqueta de identificação na caixa. Não a levantei, apenas apertei, deixando as bordas frias e afiadas do metal penetrarem na carne macia da minha palma. A dor leve e aguda foi uma âncora bem-vinda no turbilhão de choque e tristeza. Era real. Quando minha mente sussurrou, a pergunta se formou na parte mais profunda e ferida da minha alma: quando esse descaso começou? A pergunta pairou no ar refrigerado da sala de conferências, um eco silencioso muito depois de Sarafina e seu advogado terem partido. Quando? Quando esse descaso começou? As bordas frias e afiadas da etiqueta de identificação do meu pai, ainda pressionada na minha palma, pareceram responder. O frio do metal era um condutor, me puxando de volta no tempo, para longe do luxo estéril do resort no Arizona e para o calor sufocante de uma lembrança. Era o dia de Ação de Graças, o ano em que completei 17 anos. Nossa ampla casa em Connecticut estava repleta do aroma rico e saboroso de peru assado e vinho temperado, do murmúrio suave do jogo de futebol americano na TV, um pano de fundo familiar para as conversas natalinas. Eu vibrava com uma alegria tão pura que parecia eletricidade sob a minha pele. Na mão, eu segurava o envelope grosso e formal que havia chegado naquela manhã, minha carta de aceitação para a Academia da Força Aérea dos Estados Unidos com uma bolsa integral. Era tudo pelo que eu havia trabalhado, um futuro que havia construído para mim, uma promessa de servir. Encontrei meu pai perto da lareira, com uma taça de vinho tinto na mão. Mal consegui conter a empolgação ao lhe mostrar a carta, com o selo oficial da academia brilhando sob a luz do lampião. Ele leu o primeiro parágrafo e me deu um tapinha breve e superficial no ombro. Isso é bom, Vila. Muito bom. E então sua atenção se dissipou. Ele se virou, os olhos brilhando ao ver minha irmã. Sarafina tinha acabado de chegar para as férias do seu primeiro semestre em Wharton, irradiando uma aura de confiança sofisticada. Lá está ela, trovejou papai, a voz cheia de um orgulho visceral, descontrolado. Ele a puxou para um abraço de um braço só. Conte-me de novo sobre aquele artigo de análise de mercado, disse ele. Seu professor acha que você tem um verdadeiro instinto assassino. O resto da noite se transformou em uma sinfonia de elogios à minha irmã. A conversa girou em torno dela, suas aulas, seu domínio brilhante de modelos financeiros, o futuro que ela estava traçando em um caminho pavimentado com ouro. Meu pai, com a voz animada, contou suas ideias aos nossos tios e primos. Minha mãe, radiante, encheu o copo de Sarafina, atenta a cada palavra sua. Sentei-me na beirada do sofá, a carta de aceitação imaculada parecendo frágil e insignificante em minhas mãos. Minha conquista, um compromisso com meu país, era uma nota dissonante naquela grande orquestra que celebrava os futuros triunfos financeiros da minha irmã. Os sons de risos e copos tilintando se transformaram em um rugido abafado. Em uma casa cheia da minha própria família, cercada pelas pessoas que deveriam ser meus maiores campeões, eu nunca me senti tão profunda e completamente sozinha. Eu era invisível,
o maior momento da minha vida se dissolvendo no ruído de fundo da admiração deles por ela. O arrepio daquela lembrança se transformou em outra, mais aguda e dolorosa. O vasto campo ensolarado da Academia da Força Aérea, 4 anos depois, dia da formatura. Era um dia de cerimônia magnífica. O céu acima era de um azul brilhante sem nuvens. Um mar de cadetes em uniforme de gala sentava-se em formação perfeita, um testemunho de 4 anos de disciplina implacável. As arquibancadas estavam lotadas com milhares de famílias orgulhosas, seus gritos e aplausos ecoando pelo estádio. Eu estava em posição de sentido, o tecido do meu uniforme impecável e novo, meu coração transbordando de um orgulho feroz e altivo enquanto os F-16 Thunderbirds rugiam no céu em uma formação de diamante impecável. Tínhamos conseguido. Eu tinha conseguido. Mas, enquanto eu examinava a seção de assentos designada para a família Stern, tudo que vi foi um bloco vazio de alumínio desbotado pelo sol. Eles não estavam lá. A ligação tinha sido feita na noite anterior. Era minha mãe, com a voz apressada e tensa. Ah, querida, estamos tão orgulhosos de você, mas não podemos vir amanhã, disse ela, com o som de pratos batendo ao fundo. Sarafina acabou de ser promovida a vice-presidente do Goldman Sachs, e estamos planejando uma grande festa de comemoração para ela neste fim de semana. O buffet, a lista de convidados, está um caos aqui. Meu pai atendeu. Nós vamos te compensar, Vila. Prometemos. Mas eles nunca fizeram isso. Essa promessa, como tantas outras, evaporou no ar. Foi o momento em que finalmente entendi a hierarquia tácita da minha família. O sucesso da minha irmã, medido em títulos e bônus, era sempre o evento principal. Meu serviço, medido em sacrifício e dever, era apenas uma nota de rodapé. O rugido dos F-16 desapareceu, substituído pelo zumbido abafado e potente dos motores do Gulfstream. As memórias se dissolveram, me puxando de volta para o presente sufocante. Eu estava no ar novamente, mas desta vez em uma gaiola de couro macio e madeira polida, voando de volta para Nova York. Sarafina estava sentada à minha frente, pernas cruzadas, bebendo uma taça de champanhe. A mesma expressão de satisfação presunçosa que ela exibirá no escritório do advogado ainda estava gravada em seu rosto. Ela tinha todas as cartas na mão e ela tinha vencido. Olhando para ela, de repente vi tudo com uma clareza ofuscante e dolorosa. Não se tratava de um incidente isolado. Era um sistema, uma estrutura cuidadosamente construída e reforçada ao longo de toda a minha vida. As demissões, os marcos esquecidos, o favoritismo descarado, tudo isso eram tijolos em uma parede construída para me manter do lado de fora. Passei toda a minha juventude lutando por uma aprovação que nunca esteve em pauta, buscando um reconhecimento que nunca existiu para mim. Minha mão apertou a etiqueta de identificação no bolso. A ponta afiada cravou-se na minha pele novamente, mas desta vez a dor foi diferente. Não era a pontada da humilhação. Era a centelha de algo novo, algo duro e inflexível. O voo fretado, o Order 718, cortava a escuridão do céu noturno, uma agulha prateada costurando um caminho do Arizona a Nova York. Dentro do casulo de luxo, o silêncio era algo frágil, esticado entre mim e minha irmã. Sarafina girou o Sauvignon Blanc dourado claro em sua taça, o cristal refletindo as luzes suaves da cabine. Ela estava me observando, com os olhos semicerrados, com um foco predatório. Depois de tomar um gole delicado, ela finalmente lançou seu ataque. Ainda brincando de soldado, Vila, começou ela, com o tom transbordando condescendência. Ainda fugindo do mundo real? Não respondi. Meu olhar permaneceu fixo na janela, nas formas fantasmagóricas de nuvens que passavam milhares de metros abaixo. Eu havia aprendido há muito tempo que interagir com ela era como lutar na lama, ambos se sujam, mas só ela gosta. Meu silêncio pareceu apenas alimentá-la. Você sabia, continuou ela, com a voz se transformando em um sussurro conspiratório, que você foi excluída do testamento anos atrás? As palavras foram uma bomba de ação retardada. Elas pairaram no ar por um segundo antes de detonar em minha mente. Virei-me da janela, meu corpo ficando rígido.
Encarei-a, com a expressão vazia de choque. Ela riu. Não era um som de alegria, mas um tilintar frio e metálico. Não me olhe assim. Eu estava te protegendo de si mesma. Ela se inclinou para a frente, a própria imagem da preocupação fingida. Alguém que tem pesadelos com a guerra, como é possível administrar uma carteira de investimentos diversificada? Gelo correu pelas minhas veias, um frio paralisante que começou no meu peito e se espalhou para as pontas dos meus dedos. Meu sangue correu grosso e lento. Ela explicou com a precisão calma e metódica de alguém apresentando um plano de negócios, delineando os passos da minha própria destruição. Ela havia usado seu poder, seu dinheiro, suas conexões. Ela havia colocado as mãos no meu registro de serviço militar, um arquivo que deveria ser protegido, privado. E ela havia encontrado o que procurava, a avaliação psicológica obrigatória a que me submeti após minha última missão no Afeganistão. Era um procedimento padrão, uma rede de segurança criada para proteger os soldados, para nos ajudar a processar as coisas que tínhamos visto e feito. Era um sinal de que a Força Aérea se importava. Mas, nas mãos de Sarafina, o cuidado se tornou uma arma. Ela levou o arquivo aos advogados da família. Ela distorceu a linguagem clínica, as sessões confidenciais, o próprio ato de buscar apoio, transformando-o em uma acusação contundente. Ela pintou um retrato de mim como psicologicamente instável, sofrendo de TEP grave, portanto, incapaz de administrar ativos financeiros. Foi a atitude mais brilhante e hedionda que eu poderia imaginar, um golpe perfeitamente calculado, direcionado não à minha carteira, mas ao próprio cerne da minha honra, do meu serviço e do meu sacrifício. Ela havia pegado as feridas invisíveis da guerra, o preço do meu dever, e colocado um cifrão nelas. E o valor era 0. No momento em que compreendi completamente a profundidade monstruosa de sua traição, toda a aeronave estremeceu violentamente. Um estrondo ensurdecedor irrompeu do lado direito do avião, um som como metal se despedaçando. As luzes serenas da cabine piscaram intensamente e depois se apagaram, mergulhando-nos em uma escuridão desorientadora, perfurada apenas pelas tênues faixas de emergência no chão. Um cheiro forte e acre de produtos químicos queimados e fiação elétrica preenchia o ar. Sarafina gritou, um grito agudo e apavorado, enquanto sua taça de vinho se espatifava no chão. Os outros passageiros, um punhado de seus associados corporativos, começaram a gritar alarmados. Mas em meio ao pânico crescente, algo dentro de mim se mexeu. A raiva incandescente que vinha crescendo em meu peito de repente esfriou, cristalizando-se em um foco afiado como uma navalha. O peso da dog tag no meu bolso parecia diferente agora, não como uma lembrança de despedida, mas como um pedaço de lastro me segurando no chão. Então, uma segunda explosão, mais alta e violenta que a primeira, rasgou o ar. O avião deu um solavanco, perdendo altitude com um solavanco nauseante. Máscaras de oxigênio amarelas se abriram do teto, balançando como frutas grotescas. Os gritos se intensificaram, mas eu não estava mais ouvindo. Naquela cacofonia de terror, eu não era mais Willis Sterne, a irmã ferida, a pare da família. Eu era o capitão Sterne, da Força Aérea dos Estados Unidos. Desafivelei o cinto de segurança com um movimento fluido. Eu estava de pé, meu corpo se movendo por puro instinto. Os anos de treinamento, os exercícios intermináveis, os protocolos de emergência gravados em meu cérebro, tudo assumiu o controle. Lancei-me em direção à cabine. Atravessei a porta da cabine e entrei no coração de um pesadelo tecnológico. O ataque imediato aos meus sentidos foi avassalador. Uma cacofonia de alarme soou em um coro dissonante, o grito agudo do aviso de stall, o sino insistente do alerta de incêndio no motor, o zumbido grave do aviso de advertência, todos clamando por atenção em uma linguagem de pura emergência. Todo o espaço estava banhado por um brilho vermelho apocalíptico proveniente das luzes piscantes do painel de instrumentos principal, pintando cada superfície com tons pulsantes de crise. Caído para a frente sobre o console central, completamente imóvel, estava o capitão, inconsciente. Seu chapéu ornamentado com listras douradas havia caído no chão. O primeiro oficial, um jovem cujo crachá dizia Elias Vance, travava uma batalha desesperada e perdida com a própria aeronave.
Seu rosto, normalmente de um tom oliva saudável, estava pálido, da cor de papel velho. Seus nós dos dedos estavam brancos como ossos enquanto ele lutava com o manche, seus braços tremendo devido ao esforço de lutar contra uma máquina moribunda. O enorme Boeing 777 não era mais uma graciosa maravilha da engenharia. Era uma fera ferida, estremecendo e se debatendo violentamente, mergulhando no turbulento céu noturno. Naquele momento singular e caótico, uma voz do meu passado cortou o ruído. Era meu instrutor de voo na academia, um velho coronel grisalho com olhos que já tinham visto de tudo. Suas palavras ecoaram em minha cabeça com a força de uma ordem: quando o inferno se abre sob seus pés, capitão, você não se eleva à altura da ocasião. Você se rebaixa ao nível do seu treinamento. E, de repente, um interruptor se acendeu lá no fundo de mim. O mundo se estreitou. A raiva lancinante de Sarafina, a dor de uma vida inteira de desrespeito, a humilhação esmagadora, tudo se atomizou, desaparecendo como fumaça. Tudo que restou foi a mecânica fria e dura da sobrevivência, os procedimentos, as listas de verificação, as respostas mecânicas gravadas em minha alma por milhares de horas em simuladores e no céu. Para trás. Minha voz cortou os alarmes, ríspida e sem hesitação. Era a voz de comando, aquela que eu fora treinado para usar quando vidas estavam em jogo. Elias Vance se encolheu como se tivesse sido atingido, girando a cabeça bruscamente. Seus olhos estavam arregalados com um terror tão profundo que o paralisava. Mas algo em meu tom, a certeza absoluta e inabalável, agiu como um desfibrilador para sua mente em pânico. Ele soltou o manche, que segurava com força, e saiu cambaleante do assento do capitão, com os movimentos desajeitados de adrenalina. Deslizei para a cadeira vaga, movendo o corpo com uma eficiência instintiva. Minha mão direita instalou os fones de ouvido, ignorando o barulho da cabine, enquanto minha mão esquerda segurava o manche, sentindo as vibrações aterrorizantes e rangentes de uma aeronave em colapso, estremecendo através da coluna de controle. Meus olhos, treinados para esse cenário exato, percorreram o painel, um turbilhão de luzes vermelhas e âmbar. Meu cérebro processou os dados com uma velocidade fria e mecânica. O motor 2 havia sumido, envolto em chamas. A pressão hidráulica caía como uma pedra. Estávamos caindo, e caindo rápido. Apertei o microfone. A voz que saiu não era minha. Era a voz de um piloto em comando, calma, desprovida de qualquer emoção, profissional. Mayday, Mayday, Mayday. Aqui é o Orair 718, pesado. Temos uma falha de motor não contida. O motor número 2 está pegando fogo. Temos uma perda crítica do sistema hidráulico e um comandante incapacitado na cabine de comando, solicitando vetores imediatos para o aeroporto adequado mais próximo para um pouso de emergência. A transmissão foi uma linha de pura lógica traçada em meio ao caos. E no silêncio momentâneo que se seguiu, outra voz, estridente, áspera e histérica, irrompeu pela porta da cabine. Era Sarafina. Ela tem TEP. Eu disse que ela é mentalmente instável. Ela está sequestrando o avião. Tirem-na daí. As palavras eram tão monstruosas, tão desconectadas da nossa realidade, que por uma fração de segundo, minha concentração vacilou. Ela estava tentando nos matar. No meio de um desastre que ela não conseguia compreender, seu único instinto era me destruir, mesmo que isso significasse levar todos os outros junto. O rosto aterrorizado de uma comissária de bordo surgiu na porta, entre os gritos de Sarafina e o horror que se desenrolava. Antes que eu pudesse formular uma resposta, Elias agiu. Levantou-se bruscamente e bloqueou fisicamente a entrada, seu corpo esguio se transformando em uma barreira desafiadora. Sentem-se todos e calem a boca, rugiu ele, com a voz embargada, mas imbuída de uma autoridade recém-descoberta. Vocês me entenderam? Sem ela, estamos todos mortos. Agora sentem-se e apertem os cintos. Ele bateu à porta da cabine, o som um sinal de pontuação definitivo. Virou-se para mim, e o olhar em seus olhos havia sido forjado novamente no cadinho daquela crise. O choque e a dúvida haviam desaparecido, substituídos por uma confiança crua e absoluta.
ele não via mais uma mulher de uniforme. Via um piloto, seu piloto. Via sua única chance. Uma voz calma e firme, uma dádiva de Deus, ecoou pelo fone de ouvido do controle de tráfego aéreo. Hora 718, receba seu pedido de socorro. Estamos ouvindo. Vire à esquerda, rumo a 290. O aeroporto mais próximo é o municipal de Prairieville, em Nebraska. Posso te levar para a pista 31. Desça e mantenha-se em 3.000 metros. Prairieville Municipal, Nebraska. O nome pousou na cabine como uma tonelada de tijolos, um aeroporto municipal. Olhei para o horizonte escuro à minha frente, com a mente a mil olhei para Elias. Seus olhos encontraram os meus, e a mesma compreensão sombria e aterrorizante passou entre nós sem uma única palavra. Prairieville não teria uma pista de concreto armado de 3.600 metros projetada para o peso e a velocidade de um jato Videbode. Teria uma faixa curta e estreita de asfalto, talvez 1.500 metros, se tivéssemos sorte, destinada a aviões agrícolas e cestas de 6 lugares. Estávamos sendo solicitados a pousar um pássaro de ferro ferido, de 200 toneladas, em uma pista que era pouco mais que um selo postal na escuridão vasta e implacável. Não era um desafio, era uma impossibilidade matemática. Respirei lenta e deliberadamente, com as mãos firmes nos controles. A aeronave gemia ao nosso redor, um gigante moribundo. Tudo bem, Elias, eu disse, com a voz inexpressiva, sem revelar o frio e o medo que me dominavam. Vamos trabalhar. Levar o 777 avariado sobre as planícies do Nebraska foi um pequeno milagre da física e da teimosia, mas pousá-lo foi outra história completamente diferente. Era uma impossibilidade matemática que estávamos prestes a tentar. Através de uma brecha nas nuvens, a pista do aeroporto municipal de Prairieville finalmente apareceu. Não era uma pista, era uma faixa curta e estreita de asfalto preto cercada por um oceano de terras agrícolas escuras e vazias. Parecia impossivelmente pequena, um brinquedo feito para aeromodelismo infantil. Nossa velocidade ainda era assustadoramente alta. Os flaps estavam apenas parcialmente abertos devido à falha hidráulica, o que significava que não podíamos reduzir a velocidade para um pouso seguro. Estávamos chegando muito quentes, muito rápidos e muito pesados. E então a voz começou, uma voz artificial, sintética e sem emoção, que preencheu a cabine, um som projetado por engenheiros para injetar medo puro e primitivo no coração de qualquer piloto. O sistema de alerta de proximidade do solo. Terreno. Terreno. Era uma declaração fria e robótica. Estávamos muito baixos e muito rápidos. Minhas mãos apertaram o manche, sentindo a fera moribunda estremecer sob meu controle. Suba, suba. A voz se tornou um comando, uma ordem absoluta gravada no cérebro de todo piloto. Ela gritava para eu subir, para lutar por altitude. Mas eu sabia, com uma certeza que me gelava até os ossos, que se eu subisse, estaríamos mortos. O único motor que nos restava já estava no limite. Se eu exigisse mais potência, pararíamos, perderíamos o controle e cairíamos do céu como uma pedra. Eu tinha que ignorar. Tinha que pilotar o avião. Mantive a descida firme, com os olhos fixos nas luzes da pista que se aproximavam, uma constelação frágil na escuridão. A voz sintética continuou seu ataque implacável, um coro de destruição cantando em meus ouvidos: Terrain, suba. Ao meu lado, Elias estava sentado, rígido, com as mãos agarradas aos braços do assento, a testa coberta de suor que brilhava à luz vermelha piscante da cabine. Ele não falou. Não me questionou. Seus olhos estavam fixos em meu rosto, sua confiança, uma coisa tangível e pesada no ar entre nós. Ele havia cedido o controle completamente. Essas vidas estavam agora em minhas mãos. Não se tratava mais de um avião comercial, era um problema militar, e problemas militares exigiam soluções não convencionais. Preparem-se, disse eu a Elias. Minha voz estava estranhamente calma, um contraste gritante com os alarmes estridentes. Quando eu der o comando, preciso que vocês cortem toda a energia. Tudo. Ele me encarou, com os olhos arregalados de descrença.
Cortar? Cortar toda a energia? Toda ela, confirmei. Não estamos mais pilotando um avião comercial, Elias. Estamos pilotando um planador de 200 toneladas. Não precisamos de sustentação. Precisamos de arrasto. Precisamos cair do céu com estilo. Era uma jogada que ia contra todas as páginas do Manual da Aviação Civil, uma aposta desesperada e desesperada. Ele assentiu, com um único e brusco movimento de cabeça. Ele entendeu. Estávamos a algumas centenas de metros da pista agora. O mundo lá fora era um borrão aterrorizante de movimento. As luzes da pista disparavam em nossa direção. A voz gritava: terreno, suba. Taxa de afundamento, suba. Meu coração parecia ter parado de bater. Meu mundo inteiro havia se reduzido a este único momento crítico. É agora ou nunca. Agora, gritei, minha voz um som cru e primitivo. Elias estendeu a mão e empurrou as alavancas do acelerador de volta para a marcha lenta. O último motor morreu com um gemido final e lamentoso. Por um meio segundo nauseante, o enorme avião pareceu sem peso. Então, começou a cair, uma verdadeira e assustadora queda livre. Puxei o manche com força, lutando para manter o nariz erguido, tentando alargar a aeronave, tentando deslizar o gigante sobre o asfalto. Os únicos sons na cabine agora eram o uivo do vento passando pela fuselagem e o alarme estridente e incessante. O impacto foi um choque cataclísmico que sacudiu todos os ossos do meu corpo. O trem de pouso principal bateu na pista com um estrondo ensurdecedor. O 777 quicou uma vez, um pulo assustador, antes de a cauda bater com força no concreto. O som de metal se partindo foi um grito físico, um protesto estridente e estridente da fuselagem danificada. Os pneus cantaram, borracha queimada e fumaça enchendo o ar enquanto Elias e eu pisávamos no freio com toda a força. Ativei os reversores de empuxo do nosso único motor parado, um gesto inútil, mas necessário, para aproveitar ao máximo a resistência. O avião derrapou, derrapando violentamente pela curta pista, um trem desgovernado de metal e fogo. Estávamos ficando sem asfalto. À nossa frente, um vasto e escuro milharal se erguia. O avião saiu da pista, avançando pela terra e lama, arrancando a terra enquanto se lançava em direção a uma cerca de arame farpado na borda do campo. A poucos metros da cerca, com um último gemido trêmulo, parou. O silêncio repentino foi absoluto, um cobertor pesado e sufocante, tão profundo que era quase insuportável. O único som era a minha respiração ofegante e as batidas frenéticas do meu coração contra as costelas. E então um novo som começou. Da cabine atrás de nós, uma única pessoa começou a bater palmas. Depois outra, e mais outra. Em segundos, o som se transformou em uma sinfonia de vida, uma onda de aplausos, de soluços aliviados, de gritos de alegria, de pessoas gritando os nomes de seus entes queridos e o nome de Deus. Estávamos vivos. Estávamos no chão. Estávamos vivos. A sinfonia da vida vinda da cabine de passageiros, os aplausos, os gritos de alegria, os soluços aliviados, durou apenas alguns momentos preciosos. Logo foi abafada por um tipo diferente de som, que sinalizava o fim de uma crise e o início de outra, as sirenes de caminhões de bombeiros, ambulâncias e viaturas policiais se aproximando, seus lamentos cortando a noite do Nebraska. Não fui recebido em terra como um herói. Fui recebido como um risco. A tempestade midiática chegou antes mesmo que os destroços tivessem esfriado. Fui levado rapidamente por oficiais da FAA, não para ser interrogado como piloto, mas para ser colocado em quarentena como pessoa de interesse. Do confinamento estéril de um quarto de motel barato nos arredores de Prairieville, vi a narrativa das minhas ações ser distorcida numa caricatura de incompetência e instabilidade. As manchetes gritavam em todos os canais de notícias a cabo e sites: piloto imprudente da Força Aérea aposta perigosamente em voo civil. E, mais insidiosamente, questões se avolumam sobre o estado mental do piloto-herói. De alguma forma, um vídeo de celular vazou. Era um clipe granulado e caótico de Sarafina, com o rosto contorcido no que a mídia retratou como uma preocupação apavorada, gritando sobre meu teto para os comissários de bordo.
O vídeo viralizou. Teve o duplo efeito de fazer minha irmã parecer uma vilã para grande parte do país, mas também plantou com sucesso a semente venenosa que ela pretendia, a dúvida. Seria a Capitã Sterne realmente uma heroína? Ou seria uma veterana mentalmente instável que teve sorte? O plano de Sarafina, que havia fracassado tão espetacularmente a 35 mil pés de altitude, agora estava dando certo com eficiência implacável em terra. Eu estava isolado, em terra, aguardando investigação, a centenas de quilômetros da minha base, do meu esquadrão, do meu sistema de apoio. Eu estava completamente sozinho. A audiência oficial com o NTSB e a FAA foi ainda pior. Sentei-me a uma mesa comprida e elegante em um prédio governamental sem alma, diante de um painel de homens com rostos impassíveis e burocráticos. Eles não me olhavam como a pessoa que salvou um avião cheio de pessoas. Me olhavam como um problema, um fio solto em seu sistema organizado e organizado. Um investigador sênior, um homem chamado Harris, com olhos cansados e uma gravata barata, inclinou-se em direção ao microfone. Ficou claro desde a primeira pergunta que os advogados caros de Sarafina já estavam sussurrando em seu ouvido. Capitão Sterne, começou ele, com a voz monótona e desprovida de calor, é verdade que o senhor tem um histórico documentado de tratamento psicológico para estresse relacionado a combate? A pergunta pairava no ar, clínica e fria. Ele não estava pedindo informações, estava preparando as bases para um veredito. Meu histórico de serviço é confidencial, respondi, com a voz igualmente calma. Ele continuou, ignorando minha hesitação. Capitão, com base neste histórico, precisamos entender seu processo de tomada de decisão. Sua decisão de cortar completamente a potência de um motor ainda em funcionamento, uma decisão que vai contra todos os protocolos da aviação comercial, foi um ato impulsivo e não um julgamento profissional sensato? Senti uma raiva lenta e ardente crescendo em meu peito. Eles estavam tentando patologizar minha competência, tentando reenquadrar meu maior ato de habilidade profissional como sintoma de uma doença, para transformar meu treinamento em loucura. Inclinei-me para frente, encontrei seu olhar sem piscar e deixei que uma lasca do gelo que eu havia contido por tanto tempo entrasse em minha voz. Salvei 288 vidas, incluindo a minha. Foi a decisão mais profissional da minha vida. Naquela noite, de volta ao silêncio sufocante do quarto de motel, com seu carpete manchado e as luzes fluorescentes bruxuleantes, senti a exaustão se instalar profundamente em meus ossos. Parecia que eu estava à beira de um colapso. Eu havia encarado a morte no céu e vencido, apenas para me ver perdendo uma guerra de sussurros e mentiras no chão. O sistema ao qual eu havia jurado servir, o próprio país ao qual eu havia prometido minha vida, parecia estar se fechando sobre mim. Sem rumo, zapeei os canais na pequena televisão. Parei em uma transmissão noturna de um discurso de formatura. O rosto na tela foi imediatamente reconhecível, Almirante William H.M.C. Raven. Era seu famoso discurso Arrume sua cama da Universidade do Texas. Sua voz, calma e firme, preencheu o quarto solitário. Se você quer mudar o mundo, disse ele, comece arrumando sua cama. Se você arrumar sua cama todas as manhãs, terá cumprido a primeira tarefa do dia. Isso lhe dará uma pequena sensação de orgulho e o incentivará a realizar outra tarefa, e outra, e outra. As palavras eram simples, práticas, enraizadas na disciplina que eu conhecia, na ordem que eu ansiava em meio a esse caos. E eu me pergunto se você, que está ouvindo isso agora, já teve um momento como esse, um momento em que o mundo inteiro parece estar girando fora de controle, e tudo o que você pode fazer é se concentrar em uma coisa pequena e simples para não desmoronar. Foi isso que aconteceu comigo. Eu não conseguia controlar o NTSB. Eu não conseguia controlar a imprensa. Eu não conseguia controlar as mentiras da minha irmã. Mas eu conseguia controlar o espaço entre estas quatro paredes. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer. A primeira coisa que fiz foi arrumar minha cama. Estiquei o cobertor fino, dobrei as pontas em ângulos perfeitos de 45 graus, alisei cada ruga até a superfície ficar tão plana e organizada quanto um pátio de desfile. Era uma coisa pequena, uma coisa ridiculamente pequena. Mas, ao me afastar e olhar para ela,
uma pequena recha de orgulho cortou a névoa do meu desespero. Era uma conquista. Era minha, e era um começo. A guerra não tinha acabado, tinha apenas começado. O simples ato de arrumar a cama todas as manhãs tornou-se um catalisador. A pequena sensação de controle que isso me dava irradiava para fora, transformando meu desespero passivo em ação focada. Eu não era mais uma vítima aguardando julgamento, eu era um oficial de inteligência em uma missão. Meu novo campo de operações era um canto empoeirado do Nebraska. Minha primeira atitude foi comprar um laptop descartável barato e impossível de rastrear em uma loja de penhores em Omaha. A segunda foi encontrar uma cafeteria comum com Wi-Fi público, o tipo de lugar com café medíocre e clientes de passagem que garantissem o anonimato. Sentei-me em uma mesa no fundo, com a tela do laptop inclinada para longe de olhares curiosos, e comecei a vasculhar. As palavras do bilhete do meu pai, aquele que veio com a plaquinha de identificação, ecoavam na minha mente. Sempre admirei sua disciplina, Vila. A princípio, descartei aquilo como mais um de seus elogios indiretos, um lugar comum vazio. Mas agora, parecia diferente. Não era um conforto, era uma pista, uma diretriz. O que era disciplina? Era atenção aos detalhes. Era a crença de que nada é verdadeiramente aleatório. Tirei a etiqueta de identificação do bolso. Parecia pesada, substancial na minha mão. Na penumbra da cafeteria, examinei-a novamente. Parecia comum, igual às milhares que eu já vira antes. Mas meu treinamento me ensinara a enxergar além do óbvio, a questionar a superfície. Virei-a várias vezes, sentindo seu peso, sua textura, a suavidade desgastada das bordas. Passei o polegar pela borda inferior, um movimento lento e metódico, e então senti uma linha minúscula, quase imperceptível. Não era um amassado ou um arranhão aleatório de desgaste, era uma costura perfeita, fina como um fio de cabelo. Meu coração começou a bater um pouco mais rápido. Meus sentidos se aguçaram. Peguei minha multiferramenta Leaterma, outro equipamento padrão que estava comigo há anos. Usando a ponta da menor chave de fenda, trabalhei cuidadosamente na pequena costura, aplicando uma pressão constante e suave. Ouvi um leve clique, e uma fina placa de metal, não mais grossa que uma unha, se separou do corpo principal da etiqueta. Não era uma etiqueta de identificação comum, tinha sido vazada, personalizada com um compartimento oculto. Minha respiração ficou presa. Lá dentro, aninhado em um pequeno recorte, havia um único cartão microSD, cuidadosamente embrulhado em um pequeno pedaço de plástico antiestático. Minha mente acelerou. O que era aquilo? Uma última piada cruel de um homem que se deleitava em enganar? Ou seria algo mais, algo que ele não podia confiar a mais ninguém? Minhas mãos tremiam levemente quando peguei o cartão. Inseri-o no leitor que comprei com o laptop e conectei. Um único arquivo criptografado apareceu na tela, protegido por uma senha. Minha mente voltou ao óbvio. Digitei meu aniversário. Acesso negado. Tentei o da Sarafina. Acesso negado. O da nossa mãe, o do meu pai, a data do aniversário deles, nada. Cada tentativa era recebida com a mesma rejeição fria e digital. Recostei-me, olhando fixamente para o cursor piscante, a frustração aumentando. Parecia que eu estava à beira de uma grande descoberta, mas a porta final estava trancada. Respirei fundo, forçando-me a pensar. Disciplina, atenção aos detalhes. Pensei no outro item na caixa, a fotografia desbotada do meu pai parado ao lado do seu F-4 Phantom. O avião? Tinha que ser o avião. Abri uma nova aba do navegador e comecei minha busca, Esquadrões F-4 Phantom na Guerra do Vietnã. A busca retornou centenas de resultados, uma agulha num palheiro digital. Por horas, fiquei sentado ali, tomando uma única xícara de café, cruzando referências de esquadrões, datas de mobilização e bases, mergulhando fundo em arquivos militares. E então, finalmente, encontrei. Seu nome, Alistair Stern, constava na lista de um esquadrão de caças táticos baseado em Da Nang.
Seu indicativo de chamada, seu apelido, estava pintado no nariz dos jatos, Night Owls. Meus dedos percorreram o teclado. A senha tinha que ser. Digitei A, substituindo I por 1 e U por 0, uma prática comum para senhas antigas, NUGHT0WLS. Apertei Enter. O arquivo foi desbloqueado e o conteúdo que apareceu na minha tela era um tesouro de pura fraude. Estava tudo lá. Um arquivo meticulosamente organizado de uma vida secreta, extratos bancários digitalizados de empresas de fachada nas Ilhas Cayman, contratos de investimento com assinaturas falsas e uma série de e-mails entre meu pai e Sarafina, discutindo friamente a criação de uma empresa de fachada chamada Apex Fiduciary Services para canalizar dinheiro discretamente para o exterior e administrar as enormes dívidas ocultas de jogo do meu pai. O Império Stern não foi construído com base na lendária perspicácia empresarial do meu pai, era um castelo de cartas construído sobre um sofisticado sistema de mentiras, falsificações e crimes financeiros. Sarafina não era apenas a herdeira, ela era uma cúmplice ativa. Recostei-me na cabine de vinil pegajoso, o café morno completamente esquecido. Meu pai não me deixará uma lembrança. Ele me deixará uma arma, uma chave. Uma chave para destruir o seu legado ou finalmente salvar o meu. Fechei o laptop, uma certeza fria e dura me invadindo. Eu sabia o que tinha que fazer em seguida. Peguei meu celular, pesquisei os melhores advogados de litígio em Nova York e fiz a primeira ligação. A sala de reuniões da Thorne Capital era um templo do poder moderno, toda de vidro e aço, com vista para os cânions de concreto de Manhattan. Entrei, com a postura ereta e o olhar nivelado. Meu advogado, um formidável ex-promotor federal chamado Marcus Thorne, sem parentesco, fato que ele achou terrivelmente engraçado, seguiu um passo atrás de mim. Sarafina já estava no comando. Sentou-se à cabeceira da enorme mesa de granito, a própria imagem de confiança e controle. Os membros de sua diretoria, um grupo de homens e mulheres de rostos severos e internos caros, estavam dispostos ao seu redor, com expressões que misturavam preocupação e ceticismo. Eles assistiam ao ato final de sua apresentação. E, portanto, para a proteção da reputação desta empresa e a preservação do legado da nossa família, dizia Sarafina, com a voz ressoando com falsa gravidade, é dever fiduciário do Conselho romper todos os laços. Simplesmente não podemos permitir que um indivíduo com um histórico comprovado de instabilidade psicológica tenha qualquer reivindicação ou influência sobre o patrimônio dos Stern. Ela concluiu seu discurso, lançando-me um olhar de fria e clínica piedade. Foi uma atuação magistral. Ela me pintou como um fardo, um soldado quebrado que precisava ser gentil, mas firmemente posto de lado para o seu próprio bem. A sala estava em silêncio. Todos os olhares se voltaram para mim. Marcus pigarreou. Sorriu, um sorriso fino e perigoso que imaginei que ele tivesse aperfeiçoado em inúmeros tribunais. Obrigado pela apresentação, Sra. Thorne, disse ele, com a voz suave como seda. Agora, se a senhora puder voltar sua atenção para a tela, temos uma breve apresentação nossa. Ele apertou um botão no controle remoto. A tela grande atrás de Sarafina, que acabará de exibir projeções financeiras, piscou e ganhou vida. Mas não havia gráficos ou tabelas, apenas um único arquivo de áudio, sua onda sonora pulsando silenciosamente. Marcus apertou o play. O zumbido de um motor a jato preencheu a sala, seguido pela voz inconfundível da minha irmã, transbordando condescendência, ainda brincando de soldado, vila? Ainda fugindo do mundo real? A gravação secreta do voo continuou, culminando com sua confissão arrepiante: eu estava protegendo você. Alguém que tem pesadelos com a guerra, como poderia administrar uma carteira de investimentos diversificada? Uma onda de choque percorreu a sala de reuniões. Os membros do conselho trocaram olhares inquietos. O sorriso confiante de Sarafina vacilou, substituído por uma ponta de irritação. Era uma distração inesperada. Esta é uma gravação ilegal, ela disparou. Inadmissível. Deixaremos que as autoridades julguem isso, disse Marcus calmamente, clicando para o próximo slide.
A tela agora estava preenchida com um documento digitalizado, um extrato bancário de uma empresa chamada Apex Fiduciary Services, registrada nas Ilhas Cayman. O saldo indicava milhões de dólares. Os rostos ao redor da mesa ficaram tensos. Em seguida, apareceu uma corrente de e-mails, a correspondência entre Alistair Stern e Sarafina Thorne. O assunto: lidando com o problema de Vegas. O conteúdo detalhava um plano para movimentar discretamente fundos pela Apex para cobrir as enormes dívidas de jogo não declaradas do nosso pai. O rosto de Sarafina começou a perder a cor. Isso está fora de contexto, gaguejou ela. O próximo slide mostrava uma comparação lado a lado. À esquerda, a assinatura de um tabelião nos documentos do Fundo Patrimonial da família Stern, os mesmos documentos que me deserdaram. À direita, a assinatura oficial e verificada do tabelião em seu registro estadual. Eram claramente diferentes. A voz de Marcos era fria e precisa. Nosso perito forense confirmou que esta assinatura é falsa, o que é particularmente impressionante considerando que o tabelião em questão, o Sr. Albert Finney, faleceu 5 anos antes de este documento ter sido supostamente assinado e carimbado por ele. O ar na sala tornou-se denso, pesado e irrespirável. A fachada cuidadosamente construída do Império Stern estava rachando, revelando o núcleo apodrecido por baixo. A compostura de Sarafina finalmente se estilhaçou. Ela se levantou de um salto, o rosto uma máscara de fúria pálida e apavorada. Isso é informação roubada. É calúnia. É ilegal, gaguejou, elevando o tom da voz. Você não pode usar isso. Marcos Thorne olhou para ela, e seu sorriso desapareceu, substituído pela sombria determinação de um juiz proferindo uma sentença. Pelo contrário, Senhora Thorne, disse ele, com a voz baixa e letal, este é o verdadeiro legado da família Stern. E uma cópia completa dele, juntamente com uma declaração sob juramento do meu cliente, foi entregue ao Ministério Público Federal para o Distrito Sul de Nova York e ao escritório de campo do FBI em Nova York há exatamente 10 minutos. A última palavra, FBI, soou na sala silenciosa como um toque de finados. Sarafina desabou de volta na cadeira como se seus ossos tivessem virado pó. A máscara de poder, a armadura Armani, a persona de rainha de Wall Street, tudo se desintegrou em um instante, deixando para trás uma mulher desesperada e aterrorizada que havia sido pega. O jogo havia acabado. Ela havia perdido. Levantei-me. Caminhei lenta e deliberadamente ao longo da longa mesa até ficar bem na frente dela. Ela não me olhava nos olhos, em seu olhar estava fixo no tampo de granito, seu mundo se reduzindo a um único ponto. Enfiei a mão no bolso e tirei a etiqueta de identificação do meu pai. Coloquei-a delicadamente sobre a mesa, bem na linha de visão dela. O pequeno pedaço de metal fez um som suave e definitivo contra a pedra. Ela se encolheu. Disciplina, eu disse, minha voz baixa, mas clara e firme o suficiente para atravessar o silêncio da sala. É a única coisa que ele me deixou. Fiz uma pausa, deixando as palavras serem absorvidas. E vale mais do que todo esse império fraudulento. Então, virei as costas para ela e saí da sala. A vitória não parecia a fanfarra triunfante que eu havia imaginado. Parecia silêncio, um silêncio ecoante e oco que se instalou profundamente em meus ossos, deixando para trás uma exaustão que ia além da fadiga física ou mental. Era um cansaço profundo na alma. As consequências do confronto na sala de reuniões foram tratadas com a eficiência rápida e silenciosa do controle de danos corporativo. A queda de Sarafina não foi um espetáculo público. O Conselho da Thorne Capital, em uma tentativa desesperada de salvar a empresa, forçou discretamente sua renúncia e resolveu a questão a portas fechadas. Não houve manchetes chamativas, apenas um breve e estéril comunicado à imprensa sobre uma mudança na liderança. Ao mesmo tempo, o NTSB e a FAA divulgaram seu relatório final conjunto. Fui totalmente exonerado. O relatório elogiou minhas ações pouco convencionais, porém eficazes, sob extrema pressão. Fui liberado para o serviço ativo. Meu nome foi limpo. Minhas asas estavam limpas. Em todas as frentes, eu havia vencido.
Mas, enquanto eu estava sentado no meu apartamento tranquilo perto da base aérea de Travis, o silêncio parecia menos paz e mais um espaço vazio. A guerra havia acabado, mas o campo de batalha estava coberto com os destroços da minha própria família. Lembrei-me de algo que minha avó costumava citar de sua velha Bíblia quando eu era criança: "E a verdade vos libertará." Eu me apeguei a essa ideia, acreditando que expor a verdade era o objetivo final. A verdade estava à tona agora. Mas o que era a verdadeira liberdade? Seria apenas a ausência de conflito? A pergunta persistia, sem resposta. Uma semana depois, recebi uma mensagem de um número que não reconheci. Era Sarafina. Ela queria me encontrar, não em um escritório de advocacia ou restaurante chique, mas em um pequeno restaurante gorduroso perto da rodovia, a alguns quilômetros da base, o tipo de lugar com cabines de vinil rachadas e o cheiro de café velho e gordura de bacon permanentemente grudado nas paredes. Quando entrei, quase não a reconheci. A mulher sentada na cabine não era a rainha de Wall Street que eu conhecia. O terno Armani havia sumido, substituído por um suéter simples e jeans. Seu cabelo estava preso para trás, sem o penteado impecável de sempre, e havia olheiras que nenhum corretivo caro conseguia esconder. Ela parecia menor, mais velha e profundamente cansada, derrotada. Deslizei para a mesa em frente a ela. Uma garçonete se aproximou e pediu um café preto. Sarafina apenas balançou a cabeça. Ficamos em silêncio por um longo momento. Então, ela empurrou um envelope pardo grosso sobre a mesa pegajosa. "É todo seu", disse ela, com a voz rouca e seca. Os advogados estruturaram a transferência, o espólio, os bens, tudo. Não toquei no envelope. Ela finalmente olhou para mim, pela primeira vez, vi algo em seus olhos além de desprezo ou ambição. Era um vislumbre de algo mais, um reconhecimento cansado e amargo. "Não achei que você conseguiria pousar aquele avião", disse ela suavemente. Não foi um pedido de desculpas. Não foi uma admissão de culpa pelo que ela tinha feito, pelas mentiras, pela crueldade. Foi simplesmente uma constatação, uma confissão do seu próprio erro de cálculo. Ela tinha apostado contra mim, e eu tinha provado que ela estava errada da maneira mais espetacular que se possa imaginar. "Eu sei", respondi, com a voz igualmente baixa. E foi isso. Não houve lágrimas, nem recriminações, nem cena dramática de reconciliação. Havia apenas a verdade silenciosa e nua pairando no ar entre nós. Este foi o fim da nossa história, não com uma resolução, mas com a aceitação do dano irreparável. Éramos dois estranhos que compartilhavam uma história, nada mais. Saí do restaurante e caminhei em direção ao sol brilhante da Califórnia. Enquanto dirigia, percebi que estava em uma encruzilhada. O envelope no banco do passageiro ao meu lado representava uma vida de riqueza inimaginável, uma fortuna construída sobre as cinzas das mentiras da minha família. Eu poderia aceitá-la. Eu poderia viver uma vida de conforto, de luxo. Ou eu poderia fazer outra coisa. Parei no acostamento. Peguei meu celular, encontrei o número na mensagem de texto e segurei o polegar sobre a tela. Não foi um ato de ódio ou vingança. Foi um ato de sobrevivência, um ato de redesenhar um limite que deveria ter sido traçado há muito tempo. Minha avó estava certa. A verdade me libertou, mas não da maneira que eu esperava. Não me libertou de Sarafina nem da lembrança do meu pai. Me libertou do anseio desesperado e eterno pela aprovação deles. Finalmente me perdoei. Me perdoei por desejar tanto ser vista por pessoas incapazes de me ver. Me perdoei por acreditar na definição que eles tinham do meu valor por tanto tempo. E naquele momento de perdão, eu estava verdadeiramente livre do peso do passado. Olhei para o envelope novamente. Este dinheiro, este legado manchado, não era um prêmio a ser conquistado. Não era meu para guardar. Era uma ferramenta, e eu sabia exatamente o que construiria com ela. Apertei o botão de apagar. O contato desapareceu do meu celular. A última ligação foi cortada. Liguei o carro e voltei para a rodovia, rumo ao meu próprio futuro. Não fiquei com um único dólar do patrimônio dos Stern.
O dinheiro estava contaminado, maculado por um legado de mentiras e enganos que me recusei a levar adiante. Em vez disso, peguei essa ferramenta e construí algo. Sob o vasto e infinitamente azul céu do Novo México, em um pequeno aeroporto municipal cercado pela beleza austera do alto deserto, nasceu a Academia de Aviação Sterling. Coloquei tudo, o dinheiro, a dor, as lições aprendidas, na fundação. Não era apenas uma escola de aviação. Era um santuário, um lugar para jovens mulheres de origens difíceis, meninas que ouviram a vida toda, de 1000 maneiras diferentes, que o céu não era para elas. Esta foi a minha vingança, não a destruição impetuosa de um inimigo, mas o ato silencioso e constante de criação. Foi a melhor vingança de todas. Eu não era mais um piloto de combate lutando contra ameaças externas. Tornei-me um professor, um mentor, um guia. A paz profunda que eu buscava não foi encontrada na solidão silenciosa entre as nuvens. Encontrei-a aqui mesmo, no chão firme desta pista ensolarada, observando a expressão de alegria pura e genuína no rosto de uma aluna enquanto suas rodas deixavam o chão pela primeira vez. Encontrei-a no sentimento compartilhado de realização, nas pequenas vitórias, nos futuros que eu estava ajudando a lançar. Numa tarde escaldante, ouvi uma batida hesitante na porta do meu escritório. Uma jovem estava parada na porta, nervosamente trocando o peso do corpo de um pé para o outro. Ela tinha uns 16 anos e um olhar determinado e familiar que imediatamente me assustou. Era Lyra, filha de Sarafina, minha sobrinha. Ela tinha vindo até aqui de ônibus, sozinha. Não estava ali por causa do sobrenome ou porque esperava algum tratamento especial. Na verdade, parecia apavorada que eu pudesse pensar isso. Eu gostaria de me candidatar, capitão, disse ela, com a voz quase um sussurro, mas o olhar firme e inabalável. Quero fazer o vestibular. Quero conquistar minhas próprias asas. Olhei para ela e não vi a sombra da mãe. Não vi a história dolorosa da família Sterne. Vi o mesmo fogo que ardia em mim quando eu tinha a idade dela, a mesma fome pelo céu, a mesma necessidade desesperada de provar o próprio valor em seus próprios termos. Naquele momento, eu soube que o ciclo havia sido quebrado. O laço amargo de ressentimento, de comparação, de amor transacional que definirá minha família por gerações finalmente chegará ao fim com ela. Um sorriso lento e genuíno se abriu em meu rosto. Bem-vinda a Sterling, Lyra, eu disse. Eu não estava dando boas-vindas a uma sobrinha. Não estava dando boas-vindas a um Thorne ou a um Sterne. Estava dando boas-vindas a um futuro piloto. Enquanto o sol começava a se pôr abaixo dos planaltos distantes, lançando longas sombras sobre a pista, fiquei em pé junto à cerca, com as mãos nos bolsos. 2 de nossos pequenos aviões de treinamento, Cessna 172, praticavam toques e arremetidas, com seus motores zumbindo suavemente no ar quente parado. Eles circulavam graciosamente contra a tela do espetacular pôr do sol do Novo México, um céu pintado em tons impossíveis de laranja, rosa e violeta escuro. Eu costumava pensar que a vingança mais doce seria o rugido de um motor a jato, uma demonstração de poder avassalador. Mas eu estava enganado. A vingança mais doce é esta paz silenciosa, profunda e inabalável. Eu já acreditei que força era lutar e vencer, afirmar o domínio, provar que todos estavam errados. Agora entendo que a verdadeira força é a liberdade. É a liberdade do passado, a liberdade do julgamento dos outros e, mais importante, a liberdade de definir o próprio valor. Minha vitória não foi gritar mais alto que minha irmã ou derrubar seu império. Minha vitória foi aprender a voar mais alto que tudo isso. E daqui de cima, deste lugar de paz e propósito, posso ver o mundo de forma diferente. Meu trabalho não é mais transportar soldados ou carga. Meu trabalho é plantar sementes de esperança no chão, vê-las criar raízes e crescer em direção ao sol. Esse é o meu legado, não um legado que herdei, mas um legado que construí com minhas próprias mãos. Minha história, a que você acabou de ouvir, encontrou seu fim não em uma luta, mas na construção de algo novo. Acredito que todos nós temos um legado, não aquele que nos foi dado, mas aquele que escolhemos criar, pedaço por pedaço, dia após dia. Ele é construído a partir dos momentos em que escolhemos a força em vez da amargura e o propósito em vez da dor.
Então, deixo você com a seguinte pergunta: qual é o legado que você está construindo agora? Se você acredita no poder de histórias como esta, contos de resiliência e segundas chances, convido você a seguir nosso canal. Há muitas outras jornadas esperando para serem compartilhadas.